Aleluia. Então, essa palavra de hoje é ministrada coisas boas. Bom, o que basta é a gente colocar no depósito. A palavra se encontra hoje aos Efésios, capítulo 5. Capítulo 5. Todos acharam? Efésios. O livro de Efésios, capítulo 5, verso 17, que diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu pergunto à igreja, irmão, quem é Deus para nós? Quem é Deus para mim? Para nós. Quem é esse Deus? Já se perguntou quem é Deus para mim? Ele diz assim, né? Para que possamos entender a vontade do Senhor. Ele diz mais, ó, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Tem duas coisas importantes, irmão. Nós falamos muitas vezes assim. Você quer ser? Nós falamos muito em questão de fazer a vontade de Deus. A maior parte evangélico, crente, cristão, não se refere a essa palavra fazer a vontade de Deus. Mas tem duas coisas interessantes nisso. Ele diz assim, olha, para mim fazer a vontade de Deus, eu tenho que entender. Se eu não entendo a vontade de Deus, eu não consigo fazer a vontade de Deus. Depois que eu entendo, eu passo, essa palavra insensata, irmão, quer dizer sem juízo. E nós estamos lidando hoje, o pastor Vanderlei anda por aí afora ali, lidando hoje com pessoas que se diz evangélico, que se diz crente, um se diz ser cristão, parecido com Cristo, mas ele está vivendo um cristianismo insensato. Na realidade, não é o evangelho, mas quando ele abraça para ele que ele está vivendo de uma forma insensata. E a palavra nos alerta para que nós não sejais mais sem juízo, mas que eu possa entender essa vontade de Deus na nossa vida. É a mesma coisa que aquele filho que você fala assim, esse meu filho, ele é irresponsável. Então tem muitos de nós e vivendo nessas condições sem juízo. Às vezes você lida com o irmão, mas ele é insensato. Ele não tem jeito. Então, irmão, para mim poder entender a vontade de Deus, eu tenho que parar de ser sem juízo e andar no bom entendimento com Deus. Porque desde o momento que eu vivo um cristianismo insensato, eu estou vivendo uma guerra com Deus. Já viu aquele empregado que ele não quer entender que numa empresa há uma regra?
que ele vai ser tratado? Esse funcionário, ele é um irresponsável. Às vezes nós temos filho, e muita gente fala assim, o meu filho é responsável, a minha filha é responsável. Então, quer dizer, aquele filho, aquela filha, ele não tem juízo. Ele leva a vida dele de qualquer maneira. Infelizmente, hoje, no cristianismo, estão vivendo assim, de uma forma insensata. Então, irmão, para mim poder, primeiro ponto, eu tenho que me posicionar em Deus. Hoje foi lido aqui, 2 Crônica 7:14, não é isso? Ele diz assim, ó, o povo se preocupa. Não é isso? Chama pelo meu nome. Olha só, ele está dizendo assim, povo insensato. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha só, se você me chama, tenha juízo. Por isso que eu perguntei, irmão, quem é Deus? Quem é Deus para ti, pastor? Quem é Deus para ti, Cassiete? Quem é Deus para você, Anderson? Será que Deus é aquela roupa que nós vestimos e daqui a pouquinho a gente joga para lá? Deus é aquele Deus que eu acho que eu manipulo esse Deus. Quem é esse Deus para nós? Porque se eu não tiver uma dimensão de um entendimento, quem é esse Deus, eu vou viver a cada dia uma vida insensata e achando que eu estou totalmente direcionado por Deus. Então o que a Bíblia diz? Está dizendo o seguinte, que eu tenho que entender. Depois que eu entendo a vontade de Deus, eu vou fazer a outra coisa. Sabe o que é, pastor André? Romanos capítulo 12, verso 2, se eu não me engano, que diz, ó, experimenteis a vontade de Deus. Irmão, para mim, eu tenho que entender, eu tenho que parar de ser sem juízo e entender a vontade de Deus. Aí depois ele diz assim, ó, experimenta a minha vontade. É só. Aí depois ele vem dizendo o que aqui? Romanos 12, verso assim, olha, 12, verso 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenta a vontade de Deus. Coisa interessante, ele está mandando a gente se experimentar. É a mesma coisa fazer. Você fala, esse doce é bom, experimenta, vai. Experimenta. Mas na hora que você experimenta, rapaz, eu posso. Vamos ver. Tanto que ele vem dizendo assim, olha, experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, irmão, eu tenho que parar de ser um crente responsável e entender qual é essa vontade de Deus para comigo. E depois o que eu faço? Eu vou experimentar essa vontade. Não, outra coisa. Para mim fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu tenho que ser instruído para mim poder fazer a vontade de Deus. Se você chegar no trabalho que você não conhece o setor, você não sabe qual é o tipo de trabalho que você vai ser realizado, você chega perdido. Infelizmente, tem muitos de nós que está totalmente perdido dentro de uma casa de ensaio. Não sabe aonde fica o final, não sabe aonde fica o começo e não sabe aonde está o meio. Porque vive um cristianismo totalmente insensato. O que é vontade, irmão? Vou falar no sentido humano. O que é vontade? Vontade, irmão, é uma faculdade, quer dizer, é um entendimento que te leva, que leva o ser humano, a fazer o quê? O certo ou errado. Ou a vontade que eu tenho, ela vai me levar a fazer o que é certo, ou vai me levar a fazer o que é errado. Então, são duas coisas interessantes. Eu tenho que entender essa vontade. Presta atenção. Quando você não sabe fazer algo, e eu de repente falo assim, ou uma pessoa fala assim, faz isso aí. Aí você fala assim, pô, não sei fazer não.
Não sabe fazer, não sei. Então o que vai acontecer? Então eu vou te explicar para que você possa fazer. Nós temos hoje um versículo, me ajuda aí, pastor. Tem um versículo hoje que muitas pessoas falam assim, quer ver? O Senhor começa a boa obra, né? E Ele vai fazer o quê? Aquele que começou a boa obra deve aperfeiçoar. Mas para Ele fazer isso, eu tenho que parar de ser sem juízo, entender que eu sirvo a um Deus vivo, tenho que ter entendimento que o meu Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Porque o que nós dá para entender hoje? Que o Deus do passado, Ele morreu. Nós estamos vivendo um Deus hoje, um Jesus hoje legal, um Jesus bacana, que deixa eu fazer o que eu quiser. Esse Jesus que hoje se fala ou se prega, é aquele que fica assim: vinde a mim, como estás? Ele diz: vinde, mas não vai permanecer. Então, irmão, Jesus, quando enviou os seus discípulos para executar uma obra, Ele instruiu os discípulos. Só que muitas das vezes eu não quero entender, eu não quero experimentar e também eu não quero ser instruído para fazer. Qual é a vontade hoje da igreja real no tempo moderno? A vontade que está havendo muitas das vezes são a nossa própria vontade. Porque se hoje se um pastor for dizer não para um irmão ou uma irmã, que ele determina fazer algo, com certeza, irmão, ou ele sai da igreja ou ele fica chateado com o pastor. Por quê? O que determina é a vontade dele, mas não a vontade do Senhor. Observa bem, irmão, lá em Lucas capítulo 10, vamos ver algo aí. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, eu vou só ler alguns só e vou pulando, tá? Observa bem, irmão. Lucas capítulo 10, a partir diz assim, a parábola do bom samaritano. Olha só. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus faz o quê? Ele disse: o que está escrito na lei? E como leis? O que ele diz aí? No verso 27. E respondendo a ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o quê? E de todo o quê? E de toda a tua quê? E do todo o teu quê? E ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só, irmão. Ele respondeu para Jesus: de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua vida. Nós, a igreja de hoje, irmão, para analisar, seja sincero, será que nós amamos o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma? Sabe por quê, irmão? Nós estamos vivendo hoje nós falamos de bênção, nós falamos de vitória, nós falamos de cura, e nós falamos muitas vezes, quando o mundo está passando por um processo ou uma enfermidade, nós falamos assim: irmão, crê, tenha fé. Mas uma coisa que esquecemos, que hoje nós temos o entendimento do que é certo e do que é errado, mas muitas das vezes optamos para o errado. Por quê? Porque
porque nós queremos fazer a nossa vontade menos a vontade do Senhor. Porque talvez hoje o indivíduo diz que tem fé e aquelas coisas mais, mas por que ele não recebe? Não recebe cura, não recebe vitória, não recebe bênção. Mas por quê? Não basta, porque existe um conjunto para nós, irmão. Para nós hoje que tem entendimento. Eu tenho fé, mas não obedeço. Eu tenho fé, mas não obedeço. Pastor, eu creio que a minha vitória vai vir, mas não obedece o Evangelho de Jesus. Hoje o Evangelho para muitos, é apenas ler alguns versículos, acabou. Mas o Evangelho, irmão, é a nossa vida. Hoje eu vejo assim determinadas pessoas dizendo que o filho dele é a vida dele. Não, o meu filho é a minha vida. Olha, irmão, sinceramente, eu como homem e como um título de pastor, conhecendo um pouquinho, alguma coisinha da Bíblia, eu olho essas coisas e fico triste, porque eu fico imaginando como o Senhor vê aquilo. Como é que eu posso chegar para um filho que Deus me deu, Ele me deu vida, e depois deu vida ao meu filho, e eu dizer assim, meu filho, ele é a minha vida. Não pode. Porque o mesmo Deus que me deu a vida ao meu filho. Como eu posso dizer que aquela criança é a minha vida? Aí o Senhor pode dizer assim, ele pode ser a tua herança que eu te dei, mas não a tua vida. A tua vida, quem te deu foi eu e a tua vida. Então se um indivíduo coloca essa, é força de expressão. Não. A palavra está escrita que a boca fala, que o coração está cheio. Então olha só, irmão, esse indivíduo, ele chega, ele pergunta a Jesus, né, como ele poderia herdar a vida eterna. Ô Senhor, como é que você lê na Bíblia? Então eu posso perguntar assim, e aí, irmão, como é que é a vontade do Senhor? Aí eu, na Bíblia, qual é a vontade do Senhor? Aí ele vem dizendo, amar seu Deus, ele colocou direitinho os mandamentos. Mas aí no verso 28, disse-lhe, Jesus disse assim, ó, respondeste bem, faze isto e viverás. Mas quando Jesus entrou com essa palavra, qual foi a atitude dele? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse Jesus, quem é o meu próximo? E hoje nós estamos vivendo um cristianismo desse, somente justificativa. Querendo se justificar. Aí depois ele vem dizendo que eu já vou pular. E depois Jesus fica falando, colocou três questões para ele. Aí ele vem no verso 30 assim, qual pois desses três te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos de Salomão? Jesus fez uma pergunta para ele, qual foi o tipo próximo? Ele responde, e ele diz, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai, é isso mesmo, pastor? Vai e faz a mesma coisa. Então o que eu trago para mim, irmão? Eu vou trazer para mim isso aí. Não basta apenas eu ler versículo. Eu tenho que fazer o que está escrito. E quando eu começo a entender isso, qual é a vontade de Deus, bom, as coisas vão mudar. Porque não adianta eu querer que ela mude, se eu não entendo a vontade de Deus, não experimento, sou um crente sem juízo. E o que tem mais hoje é crente sem juízo, irmão. Aí sim, irmão, eu vou entender que eu tenho que obedecer o meu Senhor. Então, hoje nós estamos vivendo isso, um cristianismo de justificativa. No Evangelho de João, capítulo 6, ajuda aí, pastor TV. Evangelho de João, capítulo 6.
Vê se eu acho aqui. 6, verso 38, vê se isso mesmo. Ele diz assim, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 38, ele diz assim, olha, porque eu desci do céu, não para fazer o quê? A minha vontade, mas a vontade de Deus que me enviou. Aí. Se ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai, o Senhor me tira do mundo para me fazer, pastor Vanderlei, a minha própria vontade. É isso mesmo, missionária Massa. O Senhor te tira do mundo, e muitos de nós tomam o nome, diz que é evangélico, é crente, não sei o que mais, mas só que eu faça, eu sou aquele crente que eu faço a minha própria vontade. Outra coisa, o que está acontecendo hoje em nós? Primeira coisa, saber que não conseguimos entender a vontade de Deus, por quê? O nosso sentimento está dividido, irmão. O nosso sentimento está dividido. Nosso sentimento está dividido. Dividido em quê? Pode me ajudar? Por que o nosso sentimento está dividido, irmão? Por que o sentimento muitas vezes é dividido? Sabe, pessoal, por que nosso sentimento está dividido? Nós estamos firmando hoje um tipo de cristianismo onde a nossa prioridade prevalece. Como é que eu posso viver um cristianismo onde a minha prioridade prevalece, irmão? Quer dizer, a minha vontade está acima da vontade do Criador. Por que meu sentimento é dividido? Vou dar um exemplo para vocês. Você acha por que o nosso sentimento não tem que estar dividido? Por que será que está mais dividido? Hoje eu estou escutando por aí que uns dizem assim, olha, eu amo a minha esposa mais do que meus filhos. E uns dizem assim, eu amo meus filhos mais do que o meu esposo. Está dividido esse negócio. Eu tenho que saber administrar meus sentimentos, irmão. Olha, eu tenho um sentimento pelo meu esposo, eu, o varão, tenho um sentimento pela esposa, mas também tenho um sentimento pelos meus filhos, mas também o meu sentimento para com o meu Senhor está acima disso tudo, porque Ele é a minha vida. Quer ver um exemplo? Muitas das vezes nós dizemos que nossos filhos é a nossa vida, mas quando ele se idade, ele te abandona. Te abandona. Aí meu filho é minha vida, minha filha é minha vida. Aí a filha arruma um homem e vai embora. O homem arruma uma mulher e te larga. Esquece até da mãe, do pai, do que for. Mas não era a tua vida. Aonde eu estava a minha vida para com meus filhos, aí o Senhor fala assim, ó, o pai não morrerá pelo pecado de quem? Dos filhos. Nem os filhos morrerão pelo pecado, não. Só que o que está acontecendo hoje, irmão? Nós estamos tentando assim, ó, virar o evangelho de cabeça para baixo. Terceiro, nós estamos vivendo um evangelho hoje que nós estamos aprovando planos que não está dentro dos planos de Deus. Aí como nós quebra a cara, sabe que antes nós aprovamos algo, nós aprovamos segundo aquilo que nós queremos. Aí, não, é de Deus.
pede a bênção, faz o quê? A bênção vira de cabeça para baixo. Aí eu fico assim. Aí se eles for falar uma coisa, o que a gente vai dizer? Aí vai começar a entrar a justificativa. Porque nós falamos que aquilo ali não estava no caminho certo. Porque nós temos que entender, olha só, eu tenho que entender, porque o nosso Deus ele não é Deus de confusão. Primeiro. Segundo, aquilo que é de Deus, direcionado por Deus, não vai te trazer problema. Como é que pode ser algo de Deus que eu estou tendo dor de cabeça, sofrimento, tristeza na alma? Então aquilo tem que me trazer alegria, satisfação. Então se eu não entendo essas coisas, infelizmente, irmão, eu sou um crente louco. Aí Jesus diz assim, ó, tem crente, evangélico, cristão, cinco prudentes e cinco loucos, sem juízo. Como é que eu posso esperar o meu Senhor, o meu noivo, sem azeite? Será que isso não entra no meu entendimento? Que hoje em Cristo eu tenho que viver uma nova vida. Lógico que essa nova vida ela vai existir fraqueza no corpo, na alma, muitas vezes vai existir. Mas o meu entendimento, eu sirvo um Deus vivo, que Ele há de voltar. Aí ele me dizendo assim, Hebreus 9, o que está escrito lá, pastor? Verso primeiro. Ele diz assim, ó, olha, ele diz lá, vamos lá, Hebreus 12. 12, Hebreus 12. Portanto, também, pois que estamos rodeados do grande nuvem que este mundo, deixamos embaraçar e o pecado que não é dele. Olha aí, olha o alerta que ele dá. Perto nos rodear. Olha o alerta que ele dá, olha. E corramos com paciência. A carreira não está proposta. Olha, ele vem dizendo assim, ó, cuidado com o embaraço e cuidado com o pecado. Eu tenho que entender isso, irmão. Muitas vezes eu estou totalmente embaraçado e eu estou dizendo assim, olha, não, Deus está no negócio. Sabe qual é o perigo disso tudo, irmão? O perigo disso tudo é aquilo que nós queremos. O perigo é esse, irmão. É aquilo que nós queremos e muitas das vezes nós vamos dizer aquilo que nós queremos, mesmo que seja errado. Nós queremos aquilo, a vontade de querer aquilo é maior. Sabe o que vai dizer? Vai dizer assim, mas que alguém chega e te aconselha, não é isso. Você vai dizer, é certo, porque você é um crente sem juízo e você vai achar que aquilo é o certo para ti. Nós estamos vivendo hoje olha só, irmão. Jesus ele traz uma parábola para nós de dois filhos. Mateus 21, a partir do verso 28. A parábola dos dois filhos. Ele vem dizendo assim, mas o que vos parece? Ele entra com uma pergunta. Mateus 21, verso 21. E a minha pergunta, irmão, eu faço para nós. A pergunta se faz a cada um de nós, mas o que parece? Mas o que vos parece? Um homem, ele tinha dois o quê? Mateus 21, verso 28. Um homem tinha dois filhos e dirigindo-se ao primeiro disse, filho,
vai trabalhar hoje na minha vida? Ele, porém, Respondeu, disse, não. quero. Mas depois de arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de qual modo? Respondendo, disse: Senhor, e não foi. eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Presta atenção, irmão. Presta atenção que a mesma pergunta que foi direcionada ao primeiro filho, depois foi direcionada ao segundo filho. Então, a mesma ordem, a mesma vontade que o Senhor quer que eu faça, também é para o pastor Vanderlei. A mesma vontade que o Senhor Jesus quer que o pastor Vanderlei faça, ele está falando com a igreja para fazer a mesma coisa. Só que aí o que acontece, irmão? Na hora, o primeiro, irmão, vamos evangelizar a terça? Eu vou. Aí quando daqui a pouquinho, o indivíduo não vem. E o que acontece? Aí ele pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles: o primeiro, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Muito interessante. Já viu aquele indivíduo, pastor Vanderlei, que está no Evangelho há 10, 15, 20 anos? Ele é assim: eu vou, pastor, pode contar comigo. Daqui a pouquinho, tudo bom, eu não quero ir. Sabe o que vai acontecer? Ele está dizendo aqui, ó, que as diretrizes, os publicanos, entrarão. Nós estamos esquecendo de uma coisa, irmão: o julgamento vai começar pela igreja. Quem é Deus para mim e para você? É aquele Deus que nós tentamos manipulá-lo? Que é aquele Deus que não faz nada? A pergunta que eu faço para a igreja tem feito a vontade do Senhor? O que é fazer a vontade de Deus? O que tem que fazer para esse Deus? É a hora que eu tenho que entender qual é a vontade de Deus. O que eu tenho que fazer? Camilo, o que é a vontade de Deus? É isso, pastor Luiz? É obedecer? Tá, você obedece. Mas aí, você está instruída para fazer aquilo que foi colocado para você fazer? Você quer obedecer, mas aí você, diante daquela situação, você não sabe como agir. Então, se fala muito em a vontade de Deus. Mas aí, na hora eu quero fazer, não sabe fazer. É por isso que eu tenho que largar, eu tenho que ser um crente sério, um crente compromissado com Deus, com a palavra. Eu tenho que parar, entender essa vontade do Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Me orienta, me explica, me esclarece. O que eu tenho que eu faça? O que eu vou fazer? Por isso é que Jesus, quando enviou-os, o que ele fez? Ele instruiu os 12 para fazer a obra. Eu tenho que me instruir. Para quando eu pegar. É por isso que ele diz assim: olha, que nós possamos ser obreiros o quê?
Obreiros aprovados pelo Senhor, não obreiros aprovados pelo homem. Cristianismo, irmão, é uma coisa muito séria em nossas vidas. Muito séria. É por isso que tem um versículo de Timóteo, ele relata sobre os diáconos. Ele diz assim: se os diáconos servirem bem, vai fazer depois, o que ele fala depois? Vai fazer o quê? Eles vão alcançar uma posição maior. Só que hoje tem um montão de títulos de diácono, não sabe um dedo à frente do seu nariz para fazer a obra. Observa bem, a igreja, se eu não me engano, a igreja Tessalônica. Olha o que Paulo diz dessa igreja, irmão. É primeiro, se eu não me engano, é primeiro. Olha só o que Paulo diz dessa igreja. Já pensou, irmão? Já parou para pensar? É o primeiro livro, tá? Já parou para pensar, pastor Vanderlei? Uma pessoa que ele se converte, ele passa a frequentar cultos, aí entra mais ou menos aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Se você for perguntar esse indivíduo o que ele tem que fazer, pode falar, saber o que é. Esse primeiro livro. O tempo está passando, irmão. Olha só. Aí ela no verso 2, o sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. Olha só aí. Primeiro livro. Capítulo 1, verso 2. Olha só, vamos prestar atenção nessa igreja. Olha o que o Paulo diz. O sucesso daquela igreja, irmão. Olha só. Sempre damos graça a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Vem no verso 3. Lembramos-nos sem cessar da obra da vossa fé. E o que mais? Do trabalho, da caridade, da paciência, da esperança em nosso Jesus Cristo, diante do nosso Deus Pai. Olha só no verso 5. Olha só no verso 4. Sabendo, amado, que a vossa eleição é de quem? De Deus. Verso 5. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo, e muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Verso 6. E vós foste feito o quê? E do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulações, com gozo de quem? De maneira que foste o exemplo para todos os fiéis da onde? Esse é o sucesso daquela igreja. Olha o sucesso daquela igreja. Paulo chegou ali e se alegrou com o sucesso da igreja. Aí ele vem no 8 dizendo: porque pois soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Quer dizer, irmão, a fé daquela igreja, ela se espalhou. Mas o que nós temos espalhado?
igreja, o que nós temos espalhado? Fé. Bom, nós somos um corpo. Nós estamos ligados ao corpo. Esse dedo aqui, ele não consegue mover sozinho. Ele tem que mover junto comigo. Agora, quando eu olho para mim, me achando talvez igreja, e começo a me envolver sozinho, irmão, tem algo errado. A igreja é unida. E para ter vitória, a igreja tem que estar unida. A igreja não pode estar dividida em pensamentos, em ideias, em prioridade. A prioridade da igreja é o Senhor, irmão. Nós temos, olha só, o Senhor disse assim, ó, eu tenho uma segunda, terça, quarta, quinta para me resolver os meus problemas, minha família, mas o meu domingo é do Senhor, irmão. O meu domingo é do Senhor. É o domingo que eu tenho que estar à disposição do meu Deus. Eu vou fazer a obra. Além do campo ser grande, ele está maduro. Escuta bem. Olha o que ele diz aqui, Paulo, né? Atos capítulo 13, ele vem dizendo assim, ó. Lembra-te de uma coisa, irmão. Não adianta eu chegar e falar assim, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Mas como? Eu já entendi qual é a vontade. Atos 13 diz assim, ó, a partir do verso 35, ele diz assim, ó, lá no 34, e que o ressuscitaria de quem? Dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Irmã Márcia, lê para mim o verso 35. Veja a corrupção. Olha só o 36. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo, olha só, irmão, tendo Davi, isso aí, pessoal, tendo Davi no seu tempo, o que ele fez, irmão? Servindo conforme o quê? Agora eu quero fazer uma pergunta à igreja. O nosso tempo é hoje. Nós temos servido ao Senhor conforme a vontade de Deus? Para repetir, irmão. Para repetir. Refletir esse negócio aí. Será que eu tenho servido ao Senhor conforme a vontade de Deus? Isso é uma palavra para mim, para o pastor Vanderlei, para a diaconisa, para a missionária, para o Anderson, para o restante do povo. Eu tenho servido ao Senhor conforme a vontade de Deus, ou eu tenho achado que sirvo o Evangelho, mas eu sirvo conforme a minha vontade. Aí depois ele diz assim, e foi posto junto aos seus pais, e viu
há corrupção. Mas aquele que o Senhor ressuscitou não viu corrupção. Então, irmão, eu tenho que parar de ser sedioso. Eu sei que a nossa mente está formada. Quem sou eu para mudar a forma que nós vivemos o Senhor, ou a forma que eu pego essa Bíblia para o meu entendimento, eu viro ela de cabeça para baixo para eu poder entender. Porque muitas das vezes, irmão, nós fugimos da verdade. Não adianta eu tentar fugir de uma verdade hoje, mas naquele grande dia eu vou bater de frente com a própria verdade. Não adianta hoje eu inventar história no Evangelho. Não adianta hoje eu criar ideias no Evangelho. Não adianta hoje eu pegar versículo para poder me justificar dos meus erros. Não adianta eu querer abraçar o Evangelho de justificativa. A vontade de Deus, irmão, ela é perfeita. Ela é perfeita. O que mais? A vontade de Deus é boa. Ela é agradável, boa e perfeita. Agora presta atenção. Quando eu quero algo, eu vou fazer aquilo que eu quero, o que eu acho que é bom para mim, eu vou achar que ela é boa. Mas e aí depois, irmão? Aí Deus. Presta atenção, irmão. Lembra-te de uma coisa: salvação é individual. Eu, como pastor, título de um pastor, eu não vou salvar a igreja. Eu não vou salvar a irmã da Bila, não vou salvar o Anderson, não vou salvar a Diaconisa, não vou salvar a irmã da Alma, nem a da Sede, ninguém. A única coisa aqui, eu tento esclarecer um pouquinho do Evangelho, daquilo que o meu entendimento está totalmente fechado, aquilo que eu acho que tem que ser bom para mim. O Evangelho veio para nos esclarecer, para nos dar uma luz para o nosso entendimento. Hebreus capítulo 5 diz assim, já estou encerrando. Hebreus 5. A partir do verso 11 diz assim, olha:
do qual muito temos o quê? Dizer, Do qual muitos temos que dizer. De difícil que? interpretação. Porquanto fizeste negligente para o quê? Ouvir. E muitos de nós, irmão, se faz negligente para não ouvir a palavra do Senhor. Um dos maiores constrangimentos, irmão, seja crente, evangélico, depende de como as pessoas se classificam. Tem pessoas que se classificam, eu sou evangélico. Outros se classificam como crente, outros se classificam como evangélico, eu sei. Agora, o maior constrangimento do povo chamado cristão, crente, não sei o que for, vai ser naquele grande dia assim, ó, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não! Você já pensou você ficar 30 anos, 50 anos dentro de uma igreja? E naquele grande tu ouvir, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. É por isso que a palavra nos alerta, nos instrui, nos traz entendimento e vai dizer assim, ó, desperta. Ele diz assim, olha, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram. Eu como igreja, mas uma igreja insensata, eu não vou atentar para uma grande salvação. Se nós formos olhar, irmão, nós estamos dentro de uma posição de rebeldia. E temos que dizer que muitas vezes nós estamos certos. Nós estamos dentro de uma prática de rebeldia. Eu fico por aqui, irmão. Que Deus te abençoe com essa palavra. Amém? Temos que assumir, irmão, um compromisso, assumir um evangelho que transforma, um evangelho que nos põe como nova criatura, e aquele evangelho que diz assim, olha Cid, as coisas velhas já passaram, e hoje é tudo novo na sua vida. Nós temos que se colocar no posicionamento, irmão, e nos identificar como os cristãos, aquele que tem uma responsabilidade de ser fiel testemunha do Senhor, como um bom testemunho. Que Deus abençoe a igreja, irmão.